queridos cursistas, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Aneusimira, mas podem também me chamar de Neca. Trabalharemos a disciplina Educação e Sociedade. Peço que em nossas aulas vocês estejam sempre com papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês forem anotando e postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando, quero informar que em todas as aulas teremos um Fórum Tira Dúvida para que nossas dúvidas, nossas questões sejam discutidas e problematizadas. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária e fundamental a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que leiam toda a apostila e o material complementar que for indicado e que vocês tiverem acesso. Nessa primeira aula, vamos falar sobre as origens do pensamento sociológico, conceitos, processo histórico. E no final dessa aula, esperamos que vocês sejam capazes de identificar aspectos básicos da evolução do pensamento social, compreender a origem do pensamento social, entender o caráter social dos diversos movimentos da educação. Esses são os objetivos para esta unidade. Prestem bem atenção neles. Procuraremos entender sobre o momento em que surgiu a sociologia como ciência no mundo e no Brasil. Vocês já pararam para pensar quando foi que a sociologia surgiu? Ela surgiu no momento em que tanto a Europa quanto a América passavam por intensas transformações, tão intensas que ficou conhecido como Era das Revoluções. Mas Era das Revoluções, professoras, o que vem a ser? Sim, vamos ver quais eram essas revoluções. Então, vocês estão vendo aí no quadro, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Burguesa e a Revolução do Conhecimento. Essas revoluções foram impactantes para o surgimento da sociologia como ciência. Mas nessa aula, daremos um enfoque maior para a Revolução Industrial. Bem, a Revolução Industrial foi o resultado de um processo que vinha se delineando desde o renascimento comercial e urbano na Europa. Não surgiu da noite para o dia. Lembre-se, o sistema político e social que antecedeu o capitalismo foi o sistema feudal, lembram? Que estava estruturado em feudos, na relação servil de senhores feudais e servos. Com o passar dos tempos, esse sistema foi se desagregando, dando origem à civilização capitalista, que é a que conhecemos atualmente. Nesse processo evolutivo, a manufatura teve um papel importante. Manufatura é o que se denomina para uma atividade produtiva artesanal e manual, manufatura. Ou seja, todas as atividades estão sendo realizadas pelo uso da força física, talvez com a ajuda de alguns instrumentos rudimentares ou máquinas simples. Dependendo da escala, grupos de artesãos podiam se organizar e dividir algumas etapas do processo, mas muitas vezes o mesmo artesão cuidava de todo o processo. Ele tinha ciência e acompanhava todo o processo daquela produção, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto final. Esses trabalhos eram realizados nas oficinas, muitas vezes nas casas dos próprios artesãos. E os profissionais da época dominavam muitas, se não todas as etapas do processo produtivo. Vamos ver aqui no slide algumas imagens. Aí teremos a Revolução Industrial, que ocorreu mais ou menos no período de 1760 a 1840, ou seja, a partir do século XVIII e início do século XIX.
A transformação incluiu a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, maior eficiência da energia da água, o uso crescente da energia a vapor e o desenvolvimento das máquinas ferramentas, além da substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. A Revolução teve início na Inglaterra e em poucas décadas se espalhou para a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Acho que não é preciso nem dizer o tanto que a Revolução Industrial modificou decisivamente o cenário socioeconômico da época. Como vocês podem ver na imagem, a máquina a vapor nas fábricas da Europa, isso por volta dos séculos XVIII, na Idade Moderna. E essa Revolução Industrial se caracterizou por um conjunto de transformações. A energia física, humana, braçal, transformada em energia mecânica, vapor ou a motor. Atualmente, você consegue imaginar essa nossa sociedade sem máquina? Pense na sua casa. A quantidade de máquina que tem. Essa própria aula. Então, do ponto de vista social, ocorreram outras configurações. Imagine, com o surgimento da fábrica, a produção passou a ser controlada pelos donos das fábricas. A produção passou a ser em larga escala e isso passou a exigir uma nova organização do espaço de produção, ocorrendo dessa forma a divisão do trabalho. Os trabalhadores, com isso, ele vai perder o controle do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão, na qualidade de empregados ou operário, e fazendo cada um uma parte por vez, perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e, portanto, do lucro. Esses trabalhadores passaram a controlar máquinas que pertenciam aos donos dos meios de produção, os quais passaram a receber todos os lucros. Assim como o dono da fábrica passou a controlar a produção, o tempo, o salário e praticamente a vida do trabalhador, que naquela época passava até 16 horas de trabalho seguido nas fábricas. São novas relações que se estabeleceram. Então, no quadro, a gente vai ver. Então, estamos vendo aí a manufatura, a fábrica e a produção em larga escala. A manufatura será substituída pela fábrica com produção em larga escala. Isso irá promover a burguesia detentora dos meios de produção, que se enriquecerá cada vez mais, potencializada pela divisão social do trabalho, que contava com farta mão de obra barata e superexplorada. Nesse contexto, a burguesia fortalecida economicamente para obter o poder político era só uma questão de tempo. Então, o que a gente vai estar vendo no quadro? Manufatura, a fábrica, a produção em larga escala, burguesia enriquecida, através da divisão social do trabalho e mão de obra barata e superexplorada do trabalhador. Então, como já disse, a Revolução Industrial teve por berço a Inglaterra. Por quê? Porque essa nação, na época, ela reunia. Então, a Inglaterra reunia naquela época da Revolução Industrial, ela tinha acúmulo de capitais, mão de obra disponível, o Estado liberal que começava e se fortalecia, e tinha também em abundância jazidas de carvão. O setor agrícola, com a aplicação de novas técnicas, teve a sua produtividade aumentada e a revolução nos transportes contribuíram igualmente para o êxodo rural. Ou como prefere dizer a estudiosa Marlene Ribeiro, a expulsão rural,
que é o deslocamento em massa da população rural em direção às cidades. Isso fez com que o campo tivesse iniciado o seu esvaziamento, as cidades foram se constituindo e se inchando, o que possibilitaria a farta mão de obra barata, tão favorável aos capitalistas. Então, com a acelerada industrialização e urbanização, o que temos? Então, o que a gente vai ter aí, em consequência da industrialização e urbanização sem controle? Então, a gente vai ter o aumento da prostituição, o aumento do alcoolismo, mais criminalidade. A sociedade passou a ser um problema, um objeto que precisava ser investigado e modificado. Isso quem nos diz é Cunha, 2010. É um sistema muito conhecido por todos nós, não é isso? Pois esse processo tem se agravado no decorrer dos tempos. A introdução das máquinas na produção agrícola promoveu verdadeira revolução. O intensivo uso do maquinário agrícola proporcionou maior produção de alimentos, ao mesmo tempo, expulsou milhares de pessoas desse espaço. Cada vez mais temos menos pessoas no campo e os problemas ambientais crescendo assustadoramente. Com isso, também as cidades foram se inchando, como eu já disse, para o capitalista isso é ótimo, pois aumenta-se a reserva de mão de obra, que lhes possibilita aumentar suas exigências, pode-se pagar menos, caso o empregado não aceite suas condições, ele terá uma fila para escolher um novo trabalhador. Isso aumenta a superexploração da força de trabalho, paga-se menos, aumenta-se os lucros. Simples assim. Então, vamos ver no esquema as principais consequências da Revolução Industrial. Então, nós vamos ter uma divisão e organização do trabalho com o objetivo de rentabilizar os recursos, uma produção em série, o trabalho do operário passa a ser rotineiro, um crescimento dos subúrbios urbanos desorganizados e sem condição de higiene, alteração das paisagens, a poluição, a oficina deu lugar à fábrica, o artesão deu lugar ao operário, o recurso ao trabalho infantil, porque naquela época era permitido as crianças trabalhar em fábricas, concentração industrial e crescimento das cidades. Isso são algumas consequências da Revolução Industrial. Analisar esta sociedade capitalista, que se desenvolve a partir do século XVIII, é o que vem propor a sociologia. Nesse sentido, a autora da discussão sobre sociologia da educação, a Maria Amália Cunha, 2010, diz que a sociologia nasce e firma-se como a tentativa de compreensão de situações novas, criadas então pela nascente sociedade capitalista. A Maria Amália Cunha também vem nos esclarecer o conceito de sociologia. A mesma diz o seguinte: a sociologia diz respeito a um conjunto de conceitos, de técnicas e de métodos de investigação produzidos para explicar a vida social. É também uma ciência que busca a compreensão e a transformação do real. Preste atenção nessa frase. Busca a compreensão e a transformação do real. Dessa forma, podemos dizer que os sociólogos têm se desdobrado para estudar essa sociedade capitalista nestes 4 séculos. Imagine o tanto que já se discutiu, escreveu
e o que ainda falta para ser estudado, analisado e produzido. Por isso a importância da gente estar sempre estudando. Porque podemos ser nós a produzir o que ainda está faltando. O século XVIII também foi marcado pelas ideias iluministas, sendo conhecido como o século das luzes. Então, o século XVIII, o século das luzes, ou iluminismo, também foi marcado pelas ideias iluministas, sendo conhecido como o século das luzes. Então, mas o que é esse iluminismo? Como vê aí na imagem, a lâmpada simboliza a ideia de uma elite intelectual europeia do século XVIII. Ou seja, voltando, como vê aí na imagem, a lâmpada simboliza a ideia de uma elite intelectual do século XVIII que defendia o poder da razão para reformar a sociedade e o conhecimento herdado da tradição medieval. Os fatos, fenômenos deveriam ser explicados à luz da razão e não com a explicação religiosa. Os fenômenos, os fatos, deveriam ser explicados à luz da razão e não com explicação religiosa. É bom lembrarmos que neste período ainda se sentiu o peso das concepções religiosas, tão presentes por toda a Idade Média. Assim, o poder da razão precisaria predominar e ser o guia para a interpretação de episódios humanos com vistas à reorganização do mundo, superando o antropocentrismo, num primeiro momento, que já suplantava o teocentrismo. Para relembrar, vejamos o que significa os termos teocentrismo e antropocentrismo. Como veio na imagem, teocentrismo vem do radical grego theos, que significa Deus, e centro ou centro, isto é, Deus como centro de todo o mundo. Na Idade Média, tudo girava em torno do Deus judaico-cristão, não o Deus dos filósofos. As pessoas eram controladas pela religião, diga-se, naquela época, catolicismo. A religião marcava o modo de desenvolver da sociedade. E o antropocentrismo? Ele vai ter, então, o significado contrário ao teocentrismo. Do radical grego, anthropos significa humano e centro, centro. Portanto, é uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos, isto é, o universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o homem, sendo que as demais espécies, bem como tudo mais, existe para servi-lo. Isso hoje pode parecer uma bobagem, ainda mais hoje que temos um culto exacerbado ao individualismo, mas naquela época foi uma revolução. A mentalidade renascentista rompeu com a visão de mundo onde a religião ocupava o centro de todas as questões. Teocentrismo, para os humanos, o centro de todas e qualquer pesquisa deveria ser o próprio ser humano. Antropocentrismo, e não a religião, que acontecia como acontecia anteriormente, no período anterior. Como resultado imediato disso, a igreja deixou de ser vista como aquela que tinha as respostas para todos os problemas da vida e da sociedade, e com suas estruturas ideológicas abaladas, a Igreja Católica perdeu muito do seu poder político. E, por incrível que possa parecer, também perdeu muito de seu prestígio, mesmo no meio religioso, pois novas interpretações, principalmente humanistas, sobre a religião, passaram a surgir, principalmente após a Reforma Protestante. No decorrer do tempo, o racionalismo e a revolução científica foram acentuando essa tendência. Com tamanha confiança, o homem desse século deixa de sacralizar a natureza,
tornando-a objeto de pesquisa no campo do conhecimento científico. A partir do século XIX, com o aparecimento do positivismo, este pensamento se acentuou ainda mais, a partir das ideias de Augusto Comte, que defendia abandonar qualquer vestígio de religiosidade e emoção no âmbito do método científico. Mas aí vocês devem estar perguntando, quem foi Augusto Comte? Augusto Comte, precursor da sociologia, esse distinto senhor que vocês veem na imagem, nasceu em 1798 e faleceu em 1857. Foi considerado o fundador da sociologia. Nasceu na França, em Montpellier, onde fez seus primeiros estudos. Posteriormente, estudou em Paris, na Escola Politécnica, mas regressou a Montpellier, onde concluiu seus estudos na Faculdade de Medicina. Mas, apesar de sua formação politécnica, foi um filósofo, escritor e professor de matemática, além de secretário da Saint-Simon, em 1760 a 1825. Um dos socialistas utópicos que influenciou sua obra. Suas ideias envolveram uma filosofia da história com sua teoria evolucionista, a lei dos três estados, a sociologia. Comte foi um dos precursores da sociologia e é considerado também o fundador dessa ciência, a qual ficou definida como física social. Pode-se dizer que foi ele que plantou as ideias da sociologia. Iniciou um trabalho que Émile Durkheim dará prosseguimento, como veremos na próxima aula. De acordo com Paulo Merxenas, na obra Sociologia da Educação, Introdução ao Estudo da Escola no Processo de Transformação Social, publicado em 2002, na visão de Comte, o conhecimento era positivo quando edificado na observação, mas é observação orientada por um método. Comte definia dois tipos de observação, a empírica e a positiva. A observação empírica era considerada por ele de natureza vulgar, na qual os fatos são simplesmente observados, sem se relacionar com os demais fatos. A observação positiva deveria seguir algumas regras, entre elas, selecionar, desmembrar, relacionar, comparar, medir e estabelecer similaridades, estudar o todo, perceber as repetições e, por último, estabelecer leis que possibilitem a previsão de movimentos, regularidade e comportamentos futuros do fato estudado. Pode-se dizer com isso que a corrente filosófica que afirma que o único conhecimento verdadeiro é o conhecimento científico, baseado nos fatos e na experimentação. Essas ideias traduzem o chamado cientificismo, visão considerada como reducionista. Por que ela é reducionista? Porque ela está sustentada no pressuposto que a ciência e suas leis constituem o único conhecimento válido, referido na observação, experimentação e matematização de seu objeto, e aplicável não só às ciências naturais, mas nas diversas áreas, entre elas as ciências humanas. Além da ideia reducionista, traz também o que se denominou de determinismo, seja ele biológico, geográfico, histórico, em que se atribuía ao comportamento humano as mesmas relações invariáveis de causa e efeito que presidem as leis da natureza. Isso está em Aranha, 1996. Isso veio ocasionar, posteriormente, muita dificuldade nas ciências humanas,
pois as leis naturais não dão conta de responder às necessidades e demandas de pesquisas no que se refere ao comportamento humano. Até desenvolver outros métodos de pesquisa, o que vocês verão na metodologia científica. Na sociologia, as visões dos estudiosos ou teóricos dão origem às diferentes tradições sociológicas ou distintas sociologias. Visões que refletem as contradições do sistema capitalista e os interesses antagônicos que as caracterizam. Vejamos. Assim, o pensamento sociológico positivista apresenta teorias que analisam com otimismo o capitalismo e também teorias identificadas com os valores e os interesses das classes hegemônicas, apresentadas como se fossem representativos do conjunto da sociedade. Essa visão sociológica que se desenvolveu, suas explicações em defesa da ordem instituída pelo capitalismo, representa um pensamento conservador, que encontrou abrigo no pensamento positivista, que tinha como uma de suas preocupações a ordem e o progresso da sociedade. Então, só reforçando, otimismo ao capitalismo. Eles representavam aí o conjunto da sociedade. Tanto que o lema do positivismo era amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Do que vocês lembram dessa frase? Ordem e progresso. Essa corrente influenciou o movimento republicano no Brasil, as reformas educacionais de Benjamin Constant e a separação da igreja entre o Estado e tantas outras mudanças de pensamento que ocorreram no Brasil. Outra grande referência do iluminismo foi o pensamento de Renan Descartes. Então, quem foi Renan Descartes? Renan Descartes foi um filósofo, fisiologista e matemático francês, nascido em 31 de março de 1596, contemporâneo de Galileu e Pascal. Considerado o pai do racionalismo, defendeu a tese de que a dúvida era o primeiro passo para se chegar ao conhecimento. O esteio da filosofia de Descartes pode ser resumida por sua famosa frase em latim, cogito ergo sum, penso logo existo. Ou seja, significa penso, logo existo. Ele foi o primeiro a levantar a doutrina do dualismo corpo-mente, a propor uma sede física para a mente e a maneira como ela se interrelaciona com o corpo. Portanto, ele discutiu temas importantes para as neurociências que vieram a dominar os 4 séculos seguintes, tais como ação voluntária e involuntária, os reflexos, consciência, pensamento, emoções e assim por diante. Como veem, temas que ainda não se esgotaram e que estão em constante estudo. Então, para terminar, vamos retomar brevemente o movimento do iluminismo. Essa imagem está no livro de vocês e a gente vai explicá-la agora para que vocês entendam melhor. O iluminismo, ou ilustração, aí ao centro, foi um influente movimento cultural, científico, filosófico e político que teve suas origens ainda no século XVII. Em função da revolução científica possibilitada pela pesquisa efetuada por nomes como Renan Descartes, 1596 a 1650, e Isaac Newton, o progresso científico possibilitado pela Revolução Industrial, o parlamentarismo inglês, que possibilitava maior autonomia à classe burguesa, tanto nos aspectos econômicos quanto nos aspectos políticos e culturais, culminaram aí no movimento que se desenvolveu nos anos de 1700,
qualificados como o século das luzes ou iluminismo, como já vimos. Esse movimento tecia ardentes críticas ao antigo regime feudal, absolutista e monárquico, sociedade de ordens sociais, intolerância religiosa. Defendiam o progresso, a primazia da razão, defesa do liberalismo político, separação entre igreja e Estado e a liberdade de crenças. Tudo isso promovia a desagregação do antigo modelo político e econômico ainda reinante. Então, vamos entender um pouco melhor o que esse parlamentarismo inglês contribuiu para o iluminismo. Sendo o iluminismo uma corrente político-ideológica difundida predominantemente na Europa no século XVIII, seus pensadores negavam doutrinas absolutistas e de centralização do poder e apoiavam valores liberais. Lembrem-se, o capitalismo precisa dos valores liberais para poder se desenvolver. Com a Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra, lembram? Houve a queda da monarquia absolutista inglesa e a formação de um sistema parlamentar, sendo de fato relacionada à tese do anti-absolutismo. Para quem não está lembrando, burguesia, o termo, ele descende do vocábulo latino burgueses, popularizado pela forma francesa bourgeois e usado na Idade Média para referir-se aos habitantes das primeiras cidades, os chamados burgos. A burguesia, classe social, que na Idade Moderna se tornou a proprietária dos meios de produção e, consequentemente, detentora também do poder econômico e, posteriormente, político, passou a exercer o controle sobre o Estado. De forma simplista, estamos falando daquela parcela da sociedade que controla o capital, que não vive do salário, mas do lucro. Geralmente incluímos aí os grandes empresários industriais, os executivos de multinacionais e de banqueiros. Às vezes a gente confunde demais o termo burguesia. A burguesia e o iluminismo estão intimamente relacionados. É bom lembrar que o iluminismo foi um movimento de intelectuais burgueses, ou seja, a maneira burguesa de pensar o mundo, no modo de fazer política. Nesse campo, possibilitou, ao menos formalmente, o direito universal de todos os homens a participar da vida política. Lembre-se, olha o que falei, possibilitou ao menos formalmente. No campo jurídico, inspirada pelo iluminismo, a burguesia declarou igualdade de todos perante a lei. Mas é bom pensar que essa igualdade de todos tem exceções, tem condições para isso. Exemplo, todos têm direito à alimentação, não tem? Mas para isso precisa ter meios para adquiri-la. Do mesmo modo, a educação, a saúde e etc. Então, o exercício do poder da burguesia como classe dominante não se dá, portanto, apenas no campo econômico, mas também no campo das ideias. É por isso que se pode falar também da ascensão de um espírito, uma arte, uma historiografia, uma filosofia política e até um modo de vida burguês. É uma classe que inovou e revolucionou a Europa, dando ao mundo ocidental uma cara totalmente nova, dominada pelo modo de produção capitalista e portadora de um espírito liberal. Por isso estava lá no início do slide a Revolução Burguesa. Conceitos como a liberdade individual, a proteção da propriedade privada, o livre comércio e os direitos civis derivam do pensamento burguês. Isso vocês vão encontrar em Norberto Bobbio, no Dicionário de Política, publicado pela editora UNB em 1998. Também tem no Dicionário do Pensamento Marxista, de Botomori, publicado pela Jorge Zaha, em 2001. Desse modo, podemos dizer que o iluminismo
desenvolveu a crítica ao antigo regime, que era o feudalismo, ao poder monárquico absolutista, crítica ao poder do rei soberano, à sociedade de ordens e intolerância religiosa. Em contraposição, vai defender o quê? A primazia da razão, defesa do liberalismo político e também econômico, separação entre igreja e Estado e a liberdade de crenças. Então, o positivismo, com o desenvolvimento sociológico do iluminismo, veremos outro grande influente pensamento que foi o positivismo. Então, o que vem a ser positivismo? Que é a doutrina lá apregoada por Comte. Podemos dizer que foi o primeiro movimento de pensar uma corrente filosófica e científica que surgiu na França no começo do século XIX. Os principais idealizadores do positivismo foram os pensadores Augusto Comte, Stuart Mill, entre outros. Teve, então, como marco a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789 a 1799. Em linhas gerais, ele propôs a existência humana, valores completamente humanos, afastando radicalmente a teologia e a metafísica, embora incorporando a uma filosofia da história. Assim, o positivismo associa uma interpretação das ciências e uma classificação do conhecimento a uma ética humana radical, desenvolvida na segunda fase da carreira do Comte. Vocês vão ver uma frase no livro de vocês do Comte: a educação é para preparar as pessoas a cuidarem uma das outras. O positivismo defende a ideia de que conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através do método científico válido. Os positivistas não consideram os conhecimentos ligados às crenças, superstições ou qualquer outro que não possa ser comprovado cientificamente. Saberes populares, nem pensar. Para eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos, daí o cientificismo. Logo, o ponto de vista sociológico positivista representa a explicação primeira do homem como ser social, aceita como científica. Então, a sociologia trabalhou, em primeiro momento, com a perspectiva positivista. Esse paradigma, ele repercute em todas as ciências humanas, especialmente na sociologia, na história. Augusto Comte batizou, em primeiro momento, o conhecimento sociológico como física social, para, em seguida, receber a denominação de sociologia. Bom, enfim, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido ao menos um pouco do que vimos até aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E para melhor direcionar as discussões, deixe uma questão para pensar e discutirmos no fórum. É bom que vocês reúnam, debatam e também no fórum que vocês postem as suas conclusões e suas dúvidas. Questão para pensar, estudar e debater. Diante do que foi estudado, em qual contexto social, político e econômico surgiu a sociologia? Qual a importância dessa ciência para a sociedade? Não se esqueçam dos estudos da apostila. E para terminar, deixo aí uma mensagem da Mafalda, baseado lá na ideia de Descartes. Penso, logo incomodo mesmo. É bom que a gente faça isso.
A sociologia exige isso. Bons estudos, até a próxima aula.